aleitamento materno é recomendado como exclusivo até os 6 meses da criança e como complementar até os 2 anos ou mais. É importante levar em consideração a rede de apoio em relação ao aleitamento materno, pensando em aspectos emocionais e socioculturais. Existem diversas dificuldades em relação à prática do aleitamento materno. Para pensar em estratégias de como superá-las, contamos com a experiência da enfermeira Fernanda. A principal dificuldade que a gente encontra são as fissuras mamilares, que estão extremamente relacionadas com a pega do bebê ao seio materno e que é super importante neste momento, antes de a gente começar qualquer intervenção, é a gente avaliar essa mamada. Então é fundamental que se avalie a mamada no consultório, as condições da pega do bebê, a posição materna, como é que está principalmente a forma como o bebê vem abocanhando o seio, nos ajuda a entender o que está acontecendo. Então, depois existem algumas alternativas que a gente utiliza para auxiliar na cicatrização desse mamilo, Na literatura fala bastante na questão do próprio leite materno, que ele já traz ações cicatrizantes de proteção, mas a gente também pode usar ácidos graxos essenciais que auxiliam no tratamento desse mamilo. E últimos extremos assim, de fissuras bem espessas, fissuras profundas, com muita dor que a mulher refere, a gente pode usar corticoide também, o que é a vivência que a gente utiliza. Mas a gente sabe que é fundamental, corrigindo pega, avaliando adequadamente, conversando com a mulher, explicando, a gente já consegue resolver as fissuras. Nesse período também, a gente tem bastante a questão do engurgitamento mamário, Então, com a descida do leite, a gente sabe que o organismo ainda está se adequando na produção de leite com relação ao consumo pelo bebê. As mulheres enfrentam, por volta do 4º, 5º dia, de pós-parto, o engurgitamento mamário. Que a gente tem que orientar, então, as mulheres a como fazer essa ordenha, esvaziar essa mama, que com certeza o bebê não vai conseguir mamar, pela mama tá muito dura, então o bebê não vai conseguir fazer uma boa pega e isso pode evoluir depois para uma fissura. Então é orientar ela a fazer a ordenha, a massagear bem a mama, fazer a expressão do mamilo para tirar esse excesso do leite até que a mama fique macia. A gente reforça bastante que não se use calor, A gente vê culturalmente as mulheres têm essa questão do uso do calor na mama e na verdade o calor ele dá um efeito de maior produção de leite, o engurgitamento acaba ficando pior. A gente tem que orientar a ordenha e após a ordenha fazer compressas frias, no máximo 15 minutos em cada mama. E claro que a produção de leite ela precisa ser mantida, Então se uma mama também fica muito cheia, muito engurgitada, é uma mama que para de produzir leite. Então a gente também reforça o uso da ordenha além do alívio, mas também para manutenção da produção desse leite. E uma outra questão que a gente fala, claro, que às vezes essa mama o engurgitamento, ele pode evoluir para uma mastite, um abscesso, que são aquelas complicações mais, extremas, assim, não é uma coisa que a gente vê com tanta frequência, mas se a gente trabalhar bem na fissura e no engurgitamento, a gente vai prevenir mastite e, consequentemente, abscesso. E outra dificuldade que a gente enfrenta é o processo do desmame. Então, não existe uma data de, o bebê fez 2 anos, a gente vai partir para o desmame. Na verdade, a gente sabe que alguns bebês, na prática, param de mamar antes e alguns bebês vão além dos 2 anos. E a grande conversa que a gente tem que ter no consultório, no acompanhamento, é de que a amamentação ela tem que ser continuada até o momento que ela está sendo prazerosa para a mãe e para o bebê, Às vezes a mãe não está mais com condições de amamentar, está cansada, já voltou ao trabalho e ela fica, às vezes, não se sentindo obrigada a amamentar o bebê até esse tempo. Então a gente tem que conversar para que o desmame ele evolua de uma forma natural, Que a mulher pode ser, se ela deseja desmamar, que ela comece então a conversar com esse bebê, a falar para ele a questão do tempo, que o bebê já está grande, fazendo um reforço positivo, que ele não precise mais mamar, E que naturalmente, às vezes, algumas mães se sentem rejeitadas quando o bebê larga, do peito. Elas sentem que o bebê não quer mais
elas, né? E a gente também vem trabalhar nesse outro lado com as mães, então, que é o bebê já está demonstrando que ele já está independente, né? Que ele já está se sentindo pronto para dar continuidade, né? Ele já é uma criança que já está se alimentando, já está recebendo outros alimentos e que aquele leite naquele momento não precisa mais, né? Que ele já, com certeza, já arrecadou todas as vantagens, né? Todas as coisas importantes que o aleitamento materno traz. Vamos acompanhar agora o que a nutricionista Michele tem a nos dizer sobre a sua experiência como mãe e profissional da saúde. Infelizmente, o ato de amamentar, ele não é instintivo. Diferente dos outros mamíferos que amamentam por instinto, nós seres humanos temos que aprender a dar de mamar para o nosso bebê e o nosso bebê também ele tem que aprender a mamar. Então o que eu sugiro, né, se as gestantes puderem participar de grupos, né, de educação durante o pré-natal, como o grupo de gestantes que se tem em unidades básicas de saúde, onde há, por exemplo, né, trocas de experiências entre as gestantes, o que é muito rico, e também, né, essas trocas de informações relevantes entre os profissionais da saúde, né, com as próprias pacientes, porque de fato durante as consultas de pré-natal a gente não consegue abordar tudo que a gente gostaria com relação, né, ao aleitamento materno. Então, se tiverem oportunidade de participar desses grupos, é bem interessante. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha gravidez e a minha experiência com aleitamento materno. Então, durante a gestação, eu sonhava em amamentar o meu bebê, né? E eu achava que isso ia ser algo muito simples, né? Considerando que eu estudo muito sobre isso e que eu trabalho, né, com aleitamento materno. E achei que, bom, né, eu tendo conhecimento, isso já é suficiente para conseguir o sucesso com o aleitamento materno. Bom, então, né, quando o Antônio nasceu, né, eu tive um parto normal, o meu leite desceu logo em seguida, ele foi amamentado na primeira hora de vida e durante a minha estada no hospital, aparentemente estava tudo ok com a pega, né, que ele estava mamando bem. Foi justamente quando nós fomos para casa que as dificuldades começaram a aparecer. Então, o que acontecia, né, com o Antônio? Ele, na verdade, dormia muito, era um bebê que dormia muito, eu tinha que estar acordando ele para amamentar, e quando eu amamentava, ele mamava um pouquinho e logo em seguida pegava no sono, e eu tinha que ficar estimulando ele o tempo todo para mamar, e ele começou a ter muita dificuldade de ganho de peso, na verdade ele teve uma perda de peso bem importante. Então, o que aconteceu, né? Eu passei, né, por essas dificuldades e aí eu percebi que a pega que eu achava que estava boa não estava adequada, porque eu comecei a ter muitas dores e daqui a pouco as fissuras apareceram, né, em ambos os seios. Assim como um engurgitamento, então seguido de dores. Então juntou, né, tudo, privação de sono, né, mamas machucadas, né, ele não ganhando peso, isso gerou obviamente um quadro de ansiedade, né, e aí como o emocional da mãe também afeta, né, a própria descida, a produção do leite, isso a gente sabe que acontece. Mas eu tive muito apoio, né, tanto do meu marido, de toda a minha família. Eu tive muitas colegas minhas também que trabalham na área, que foram até mim, né, e me ajudaram a ajustar a pega. Isso foi me ajudando bastante, porque para poder cicatrizar bem as feridas, né, das fissuras, eu acabava ordenhando e oferecendo para ele e também colocando ele para mamar, né, para aliviar o engurgitamento. Então, mesmo com essas mamadas bem frequentes, né, ele realmente esgotando bem ambos os seios, né, mesmo assim ele não ganhava peso. Então, realmente foi uma frustração muito grande e chegou um momento que eu tive que dar fórmula. E isso, dar a fórmula infantil foi para mim, né, tipo um atestado de que eu não estava conseguindo, né, prover o meu leite, né, para o meu filho. Isso foi muito frustrante. Então eu passei por um período difícil,
Mas o Antônio, ele seguiu mamando no peito, né? E as coisas a partir daí começaram a melhorar. Ele começou a ganhar peso, né? As fissuras foram cicatrizando, né? E ele começou a mamar cada vez mais, né, no meu peito. E então essa iniciação ao aleitamento materno para mim foi muito difícil, né? Mas a manutenção ela foi muito boa, né? No sentido de que o Antônio ele mama hoje, ele tá com 1 ano e 2 meses e segue, né, mamando bem. E hoje, né, passando por tudo isso, né, como mãe, eu tenho certeza que hoje eu tenho muito mais empatia, né, com as mães, né, que chegam aqui na Unidade Básica de Saúde e com certeza eu, né, entendo muito mais essas circunstâncias, todas as circunstâncias que podem estar envolvidas, né, nessas dificuldades, principalmente em relação ao início, né, ao estabelecimento do aleitamento materno. E a gente, assim como profissional de saúde, o que a gente tem que fazer é apoiar e apoiar muito as mães, né, sem julgamentos, né, sem culpabilização, né, a gente tem que entender de fato todas as circunstâncias, para não gerar mais estresse naquela mãe, né. Então, na verdade, não é que a gente seja, né, contra a fórmula infantil, na verdade não, ela quando muito bem indicada, ela pode ajudar, né, as mulheres em determinadas situações, né, e nutrir os seus bebês e nem por isso deixar, né, de amamentar, né. A pediatra Luciana nos conta o que fazer quando identificado que o aleitamento materno não será exclusivo. Nós sempre tentamos orientar para que o aleitamento materno seja exclusivo. É nosso papel desde o pré-natal e continuamente nas consultas desta mãe e desse bebê nas consultas pós-natais, a gente tentar estimular o aleitamento materno exclusivo. Mas muitas vezes isso não é possível. Muitas vezes essas mães elas têm que voltar a trabalhar, muitas vezes esses bebês têm problemas na sucção e não conseguem manter esse aleitamento, muitas vezes essas mães têm dificuldades na amamentação e a gente tem que lançar mão de outras possibilidades. E o mais importante é que a gente consiga falar para essas mães de que elas não são menos mães por causa disso. Que elas não se sintam culpadas, que elas mantenham o aleitamento materno sempre que possível e na medida do possível e na quantidade possível. E naqueles momentos onde a mãe está trabalhando ou onde a mãe não está conseguindo amamentar porque a quantidade de leite é insuficiente ou porque essa mãe está com muita dor, quando essa mãe está com muita fissura mamária, quando esse bebê está com dificuldade na pega dessa mama, a gente pode então fornecer a fórmula láctea adequada para esse bebê por copinho, sempre que esse bebê precisar. Então é óbvio que existem hoje várias alternativas nutricionalmente adequadas para esse bebê e é claro que a gente gostaria que esse bebê mamasse adequadamente e de maneira exclusiva nessa mãe, mas a gente não pode culpar essa mãe e nenhum pediatra pode culpar essa mãe e nem dizer para essa mãe que ela precisa e que ela tem que ela é menos mãe por causa disso. As orientações à família são essenciais no manejo das dificuldades da amamentação e a atenção primária tem papel fundamental do cuidado à saúde da mãe e do bebê.